E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Nesse vídeo aqui eu queria fazer uma proposta, a gente trabalhar dois temas em conjunto, que eu acho que são dois jogos não menores, mas que acabam não tendo tanto destaque assim frente a outros títulos para um público geral, né? Eu falo isso porque esses jogos estão no meu radar desde o seu anúncio, eu vejo canais comentando sobre eles quando sai alguma atualização, mas não é aquele tipo de comentário que você vai ver de algo mais mainstream ou que vai ganhar muito destaque. Então eu queria trazer aqui porque são jogos que eu acabo acompanhando, tanto fica no meu radar ali para fazer cobertura no Mega, para trazer vídeo pro Mega e também pro Broken Lamp, mas também pelo meu gosto particular de jogos. E eu acho interessante compartilhar esse tipo de notícia aqui. Então, beleza. Vamos falar aqui sobre os jogos Valor Mortis e um outro que eu não tinha conhecimento dele. Fiquei sabendo, logicamente, quando ele foi anunciado e ganhou uma nova gameplay, que é o Alcrest. Eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, começando aí pelo Valor Mortis, se não me engano, esse jogo ele já foi mostrado em alguns Summer Game Fest, não, mas o que acontece no final do ano, no The Game Awards, né, no TGA de 2025, né, a gente teve um trailer e tal, e ele vai ser basicamente um Souls-like em primeira pessoa na época de Napoleão. No jogo, a gente vai jogar como William, que é um soldado da Grande Armée, acho que assim que se pronuncia, de Napoleão, que é ressuscitado de uma cova no campo de batalha, ambientado em uma versão alternativa do século XIX. E a gente vai ter uma praga misteriosa que varreu o continente, acho que acredito que europeu, nessa realidade a qual o jogo se refere. E a gente vai combater diversas outras criaturas que voltaram à vida também, né? Então eu vou colocar o trailer aqui, ver se eu coloco um trechinho dele pra gente ver um pouquinho. Vamos tirar o som. E é um trailer que eu acho bastante interessante, porque a gente já vai ter um pouquinho ali de gameplay, né? Aqui a gente tá falando de cinemática, mas não duvido muito que o visual se aproxime disso, porque a cinemática tá bonita, mas nada que seja, digamos que impossível. Aqui já temos a gameplay, a gente pode ver a questão da luta de espadas, de golpes mais fatais ali, uso de magia. E eu gostei bastante dessa ambientação que parece bastante macabra e bastante interessante ao mesmo tempo. Então aqui a gente vê que existe essa praga, ela acaba deixando essas bolhas no corpo dos inimigos, e como a gente viu no começo, é muito provável que a gente acertando essas bolhas a gente consiga matá-los mais rapidamente, né? E aí aqui eu não entendi muito bem, mas a gente vai ganhando novas habilidades para ir avançando no mapa. A gente tem um trecho que tem inimigos realmente maiores, armas de fogo também, pela época a qual o jogo se passa. Achei interessante o uso delas e da gente poder utilizá-las contra os diferentes inimigos. E aqui acho que tem um trecho que o nosso personagem morre, se não me engano. Mas é que, pô, esse inimigo parece ser bem chatinho de matar. E aqui, se não me engano, é a parte que a gente morre no jogo? Não. Ok, aqui a gente volta pro campo de batalha e acorda novamente como que se não tivesse mais a marca da mão, né? Então, querendo mostrar que eu acho que a gente vai ter a questão desse ciclo de vida e morte, que é bastante comum em jogos Souls-like, do seu personagem ser amaldiçoado de alguma forma. Eu gostei bastante da premissa dele, de ser em primeira pessoa, com algumas mecânicas que ele apresentou aqui. E isso eu acho que é o que vai ser bastante o diferencial dele, né? Talvez uma certa precisão no que você tem que jogar, o uso dessas magias no jogo, e o visual, a temática tá bastante atrativo. Acho que não vai ser aquele jogo para todo mundo. Vamos ver como que vai ser o balanceamento de dificuldade dele, como que vai ser o ciclo de aprendizado dele. Se vai ser aquele jogo que você vai chegar num checkpoint, vai conseguir estabelecer um checkpoint ali, né, uma fogueira da vida, ou se você vai acabar voltando de alguma forma como um roguelike para tentar ir avançando. Ó, guilhotina, não tinha comentado ela, mas tem uma guilhotina aqui, talvez fazendo uma referência à Revolução Francesa. Então, assim, um jogaço
que, se não me engano, tá previsto para 2026 ainda. Deixa eu ver, acho que eu esqueci. Isso, tá previsto para 2026. Vai chegar para PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam, mas ainda não tem uma data definida. E pra gente fechar o vídeo, trazer o segundo tópico aqui, que é esse outro jogo que foi mostrado durante um evento que aconteceu nessa última semana de abril, o evento se chama Triple E Interactive. Eu não sabia desse evento, fiquei sabendo meio em cima da hora pelo YouTube mesmo, recomendando. E achei bem interessante esse jogo, que também vem numa pegada de primeira pessoa. E pelo que mostra aqui, a gente já tinha tido alguma coisinha dele. Ele também é em primeira pessoa e vai trazer uma temática um pouco mais medieval. E no trailer a gente vai ver o nosso protagonista explorando uma caverna de goblins, trazendo um combate corpo a corpo. Também temos a questão de flechas, ambientes bastante amplos ali pra gente investigar. Mas o que eu acho assim, que me chamou mais atenção na composição toda do que foi mostrado, a gameplay, ok, temos armas, temos flecha bacana, temos a mistura de poçãozinha aqui, que eu achei uma coisa bem legal pra gente poder fazer. Vamos ver a amplitude disso no jogo. Só que eu gostei bastante da física do jogo, digamos assim, de você utilizar o cenário para conseguir derrotar seus inimigos, né? Isso daqui você vai conseguir quebrar e empurrar, ou isso aqui, essa corda você consegue cortar e o cenário cai em cima dele. Então, essa parte mecânica do jogo, ela me chamou bastante atenção. Pelo que foi descrito do jogo até então, a gente não tem ele como um Souls-like, tá? A gente vai ter ele como um RPG de ação mesmo. Então, tá muito mais pra uma pegada Skyrim da vida? Talvez esteja, né? Aqui a gente viu um escopo fechado dele nessa caverna específica, e eu falaria que vai ser meio que um Skyrim da vida se a gente tiver algo mais amplo, um mundo aberto, e ter essa variedade de ação. Eu não acredito que a gente vai ter essa amplitude toda, e talvez a gente tenha algo como um hub mais reduzido e certas quests, mas isso é suposição minha, logicamente, porque para você fazer um mundo do tamanho de um Skyrim, ou até mesmo, quiçá, um Avowed, que eu sei que muita gente não gostou de Avowed, mas particularmente eu acho ele um jogo competente e divertido até certo ponto, você vai ter que investir muito na construção desse mundo. Às vezes exigem pessoas logicamente, mas muitas pessoas trabalhando no projeto e muito tempo de desenvolvimento. E aqui, pra mim, tá com cara que o jogo ele vai ser bom, que ele vai ser competente, porque tá sendo tudo muito bem trabalhado pelo que a gente viu aqui neste cenário. Só que vai ser aquele jogo com um escopo, digamos que um pouco mais reduzido, meio que um Double A ou algo desse gênero. Então, gostei do que eu vi aqui, também fico empolgado para ele, e acho que esses jogos aqui tem bastante a agregar, né? Ele está sendo desenvolvido pelo Push On, pelo estúdio Push On, e pelo que eu tava pegando de informações para a matéria, eu acho que é um dos primeiros jogos desse estúdio. Então, aí vai a minha suposição do jogo não ser tão megalomaníaco assim, e ser algo realmente mais focado em você ter essa experiência de gameplay mais interessante, podendo utilizar o cenário. Mas acho muito legal, e tanto aqui para o Outcast como para o Valor Mortis, eu tô bem empolgado. Deixa eu só ver quando que vai ser aqui. Tá previsto para chegar às plataformas, mas não tem uma data de lançamento específica ainda. Tá em wishlist, acredito que na Steam, mas para o público geral ali, uma data mais precisa, nós ainda não temos mais informações. E assim que tivermos atualizações de datas e etc, eu vou aglutinando e trazendo aqui para o canal. Inclusive, já queria abrir aqui um tópico para vocês, que eu tô pensando em trazer pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, acredito que inicialmente uma vez por mês, meio que um jornalzinho, porque eu tô sempre escrevendo matérias lá pro Mega, e nem todas eu consigo gravar em tempo aqui pro canal. Então eu queria ver o que vocês acham de ter alguma cobertura no esquema de um jornal mesmo, um vídeo mais longo ali, talvez de meia hora, 40 minutos,
meio que num formato, entre aspas, podcast, em que eu comento essas notícias que eu acabei deixando passar ou algo que seja mais relevante que aconteceu durante o mês. É um tipo de conteúdo que eu gosto bastante, que eu acho que pelos textos e o volume de notícias da indústria, do mundo dos jogos que tem, que a gente consegue cobrir muito bem, né, em um vídeo um pouco mais parrudo, assim. Então, queria saber a opinião de vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Caso vocês queiram conferir mais os meus conteúdos, eu tenho vídeo também lá no Mega, www.megascopio.com.br, né, artigos lá no Mega, que eu estou usando ao fundo, tem o canal do Mega e também o meu canal de TCG, que é o Ultimate Deck. Vou ficando por aqui, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.